Qual é a mágoa que você está guardando e por que nós guardamos essas mágoas? Meu nome é Luiz Silveira e hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona essa mágoa ou más energias que a gente acaba guardando conosco, como que elas agem no nosso corpo e como que a gente pode também se livrar delas. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a mágoa que nós carregamos, ela é somente nossa. Aquele sentimento ruim que a gente carrega daquela determinada situação, que a gente fica remoendo aquele sentimento e aquilo acaba nos fazendo muito mal. Então a primeira coisa que é muito importante que a gente saiba é que a mágoa ela vai causar problemas somente para nós mesmos. Na maioria das vezes, as mágoas que a gente carrega de outras pessoas, as outras pessoas não têm nem conhecimento de que essa mágoa existe. Ou ainda, na cabeça das outras pessoas, elas nem fizeram algo de ruim para nós, ou para quem carrega aquela alma, para o indivíduo. Então, a outra pessoa, na maioria das vezes, ela não está carregando culpa nenhuma pelo que ela fez. E quem está carregando a culpa é quem carrega a mágoa. E essa mágoa vai fazer mal somente para quem está carregando ela. Tem uma frase que é muito interessante que fala que a gente segurar uma mágoa é a mesma coisa que tomar o próprio veneno e achar que isso vai trazer alguma solução para a gente. Enquanto a gente está carregando a mágoa, é como se a gente estivesse tomando um pouquinho de veneno a cada dia. Vamos aprofundar um pouco mais com relação à mágoa, porque esse é um pensamento bem fácil de entender, e aí eu vou falar um pouco sobre as energias e como que elas agem no corpo. E o que é essa mágoa? É uma energia. Todo pensamento é uma energia. Então, quando a gente guarda uma mágoa de algum acontecimento, nós estamos guardando uma determinada energia no nosso corpo. Inicialmente, essa energia ela fica armazenada no nosso duplo etérico, no nosso corpo energético, numa parte que a gente não consegue enxergar. Então, nós temos um corpo energético, um corpo elétrico, e tudo que acontece no nosso corpo físico, primeiro acontece nesse corpo elétrico. Tá? Então todo pensamento que a gente gera, primeiro ele vai acontecer lá nesse corpo que é imaterial, nesse corpo elétrico, e depois, quando a gente resolve insistir naquele pensamento, seja bom ou seja ruim, no caso que a gente está falando aqui da mágoa é um pensamento ruim, a gente vai manter essa energia, que é uma energia negativa, no nosso corpo etérico, no nosso corpo elétrico, e essa energia vai ficar pairando ali. E então, a gente decide segurar essa mágoa, e quanto mais a gente segura a mágoa, vai remoendo sobre aquilo, aquela energia ela vai se acumulando e vai aumentando cada vez mais nesse corpo elétrico. Só que, no início, à medida que essa energia vai se acumulando, o nosso corpo físico começa a dar alguns sinais de que alguma coisa está errada. Então a gente pode começar a ficar muito estressado, a gente pode ficar desmotivado, a gente pode se sentir deprimente, querer ficar sozinho, não querer a companhia de ninguém, a gente começa a se sentir depressivo, a gente começa a ter muita dor de cabeça, começa a aparecer alergias no corpo, a gente começa a pegar resfriados, dá enxaquecas, enfim, o corpo vai dando um monte de sinais para poder dizer para a gente, olha, tem alguma coisa errada. Então tudo o que acontece no nosso corpo físico, primeiro começou na mente, vai somatizando uma energia no corpo elétrico, depois que essa energia é somatizada no corpo elétrico, o que é esse somatizar? É porque como a gente tende, quem segura uma mágoa, essa pessoa ela tende a segurar, manter com ela aquela energia, que é uma energia negativa da mágoa, a gente fala que ela está somatizando, porque a cada momento que você pensa e revive aquele sentimento da mágoa, você está somando mais daquela energia no seu corpo elétrico. Então, você está somatizando aquela energia, e quanto mais você aumenta essa energia negativa no seu corpo elétrico, mais chances existe dessa energia negativa se transformar em uma patologia no seu corpo. O que é uma patologia? É uma doença no seu corpo físico.
Então aí você vai começar a aparecer algumas desregulagens maiores no seu corpo. Aí você vai ver que você vai precisar às vezes fazer algum tipo de exame, né? Aquela dor de cabeça porque ela não para, então você tem que procurar um médico. E daí você tem às vezes um problema, enfim, pode acontecer em várias partes do corpo. Em cada parte do corpo que acontece o problema, né, a patologia, é devido a um tipo específico de sentimento que a gente está guardando. Então pode ser um sentimento de abandono e você tem uma mágoa por conta disso, pode vir a aparecer uma patologia em determinado parte do seu corpo. Se você tem ali uma mágoa por conta que você foi maltratado em algum momento da sua vida, então você vai ter ali, pode vir a acontecer o desenvolvimento de uma patologia em um outro local do seu corpo. Inclusive eu vou deixar aqui uma dica, tá? Sempre que você tiver qualquer tipo de desconforto físico, ou se você estiver vivendo algum tipo de doença, ou pode ser até uma verruga, viu gente? Até uma verruga, até uma frieira no pé que você tenha, isso é porque a gente está guardando algum tipo de sentimento negativo. E ao guardar esse sentimento negativo, a gente abre espaço no nosso campo energético para que certos tipos de doença possam vir nos atacar, tá? Então essa somatização, ela também vai infectando todo o seu corpo elétrico e ela vai abrindo campo energético, porque as doenças que chegam externas, vírus e todas essas coisas, também são energia. Então quando você abre o seu campo, essas doenças ou patologias ficam mais fáceis de se apresentar no seu corpo físico, tá? Então uma dica que eu vou deixar aqui é só você pesquisar nome da patologia, metafísica, tá? Pesquisa essa metafísica da patologia que você vai encontrar, tem vários sites com um monte de material que vai falar para você quais são os possíveis tipos de sentimentos que você está armazenando e que podem levar à patologia que pode estar ocorrendo aí no seu corpo nesse momento. Então eu sempre faço isso, um grande aprendizado que a gente tem. Então se você tem ali uma alergia que às vezes está surgindo no seu corpo, por exemplo, e você pesquisa a metafísica daquela patologia, você vai encontrar os sentimentos que podem estar te levando a abrir o seu campo energético para que aquela patologia se instale no seu corpo. Então faça essa pesquisa porque ela pode te ajudar bastante, tá? Dando sequência, a gente falou que a mágoa a gente segura, essa mágoa ela é uma energia, essa energia a gente vai revivendo aquele momento, gerando emoção sobre essa patologia, então ela vai se somatizando, essa energia se somatiza no nosso corpo e ela pode se tornar uma patologia no nosso corpo, uma doença física, tá? Agora, como é que a gente pode se livrar disso? Um dos primeiros passos da gente entender essa relação com a mágoa na nossa mente é que a mágoa é apenas uma percepção individual da pessoa com relação a algum acontecimento que ela julga que foi uma mágoa para ela, que ela ficou magoada com aquele acontecimento. Mas a pessoa fala, mas como assim, Luiz? Fulano me humilhou, fulano me menosprezou, fulano fez isso ou aquilo comigo, me maltratou. Como que eu não vou reconhecer que a pessoa fez algo de ruim comigo? Bom, é muito delicado falar sobre isso, mas não existem vítimas aqui nesse mundo. Todos nós, falando a um nível espiritual, nós somos voluntários para estar encarnados aqui nesse mundo, exatamente nesse momento, vivendo exatamente o que a gente está vivendo. E essa foi uma escolha que nós fizemos antes de vir para cá. Nós escolhemos vir para cá, estar em um planeta, em um momento de transição planetária com tanta coisa acontecendo. Foi uma escolha. Então não existem escolhidos e não existem vítimas. Só existem voluntários. Tem um monte de coisa para falar sobre isso, mas nesse momento isso é o que basta. Então, o que a gente deve buscar nesse momento é, primeiro, autorresponsabilidade. Reconhecer o que aconteceu, reconhecer que nós estamos com esse problema, essa mágoa, e que se a gente não está conseguindo se livrar dela por conta própria, que a gente precisa de buscar ajuda. Seja com um psicólogo, seja com algum terapeuta holístico, seja você fazendo aí, eu recomendo para todo mundo, se forme em Reiki.
para que você mesmo possa suprir aí várias demandas emocionais e energéticas aí que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então você tem uma ferramenta ali na sua mão. Mas então assim, são várias as formas que a gente pode utilizar para poder buscar. Porém, o que é importante a gente entender com relação à mágoa ou sentimentos ruins que a gente pode estar carregando? A mágoa é apenas o seu ponto de vista com relação àquela situação que aconteceu. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que naquela situação em que você julgou que você foi magoado ou magoada, existiam mais 3 pessoas presenciando. Estava você, a outra pessoa que provocou a mágoa ou as pessoas e outras 2 pessoas assistindo. Então nós temos um total aí de 4 personagens dentro daquele acontecimento. Porém, você foi a única pessoa que ficou magoada com aquilo, porque você foi a pessoa que provavelmente foi atacada ou que se sentiu magoada. Então, o que vai acontecer? Se você perguntar para cada uma dessas 4 pessoas o que aconteceu naquele momento que você está julgando que te magoou, a gente vai escutar no mínimo 4 histórias. Pode ser que cada uma dessas pessoas ainda tenha mais de uma história para poder contar com relação àquilo que aconteceu. Então o que a gente percebe disso? A gente percebe que o acontecimento em si não quer dizer necessariamente que foi o fato causador da mágoa que você possa estar carregando. A mágoa que você está carregando é apenas a sua percepção daquele acontecimento naquele momento. Se você pergunta para o sujeito que provocou a mágoa, vamos abrir aspas aqui, qual é o ponto de vista daquela pessoa? Provavelmente pode ser que ela estava errada sim, pode ser que ela te maltratou sim, mas qual era o ponto de vista dela? Às vezes na mente dela ela não estava fazendo maldade nenhuma. Pode ser que na mente dela ela estava até te ajudando, na cabeça dela. Pode ser que ela estava te ajudando. Pode parecer meio absurdo isso mesmo. Mas aí a gente tem mais 2 sujeitos, 2 personagens aí nessa situação, nesse nosso exemplo. E se a gente perguntar para o personagem C aqui, que presenciou, o que essa pessoa vai dizer sobre aquele acontecimento? Ele vai dizer que o sujeito te maltratou? Ele vai falar que você foi maltratada? Ou vai falar que talvez você não entendeu o que estava acontecendo? Como que essa pessoa vai ter enxergado? E o outro sujeito, ou o outro personagem que estava ali, o quarto, letra D, quarto personagem, como que esse quarto personagem vai compreender aquele acontecimento que ocorreu ali, que você julgou que foi uma mágoa? Como que essa pessoa vai entender? Bom, a gente começa a perceber que o cenário é um só que a gente pode ter diversas interpretações com relação àquele cenário. E isso é o que eu chamo da gente ter autorresponsabilidade com relação às coisas que acontecem, da gente reconhecer que nem sempre a percepção que a gente tem daquilo que está acontecendo condiz com o que de fato está acontecendo. É apenas a nossa percepção com o que está acontecendo. E quando eu julgo que aquilo que aconteceu é uma mágoa para mim, esse é o meu julgamento, é a minha interpretação e ela diz respeito somente a mim. Então, se eu estou interpretando dessa forma, quem é que pode fazer a mudança desse sentimento negativo, dessa mágoa que eu estou carregando, se a mágoa é uma percepção minha? Somente eu posso fazer essa mudança, porque é a minha percepção. Somente eu vejo através dos meus olhos. Somente eu vejo através de toda a minha história até chegar no momento em que aquela situação aconteceu e através de toda a minha história, de todos os acontecimentos da minha vida, eu chegar à interpretação que eu julguei que estava acontecendo naquele momento. Porque nós somos produtos do nosso ambiente. O ambiente no qual a gente cresce é o que vai nos formatar. Quem nós somos, como nós pensamos e como nós agimos. Dito isso, nós sermos produtos do nosso ambiente significa que cada pessoa é única, porque cada pessoa viveu situações únicas na vida dela. E com base nessas situações que a pessoa viveu, é que vai determinar como é que ela vai enxergar a situação que está se apresentando à sua frente. E é com base nisso, é muito importante a gente procurar ajuda, porque às vezes toda essa história que foi construída até a gente chegar naquele momento da mágoa, talvez a gente não esteja preparado para poder ressignificar aquela mágoa. Eu vou usar um exemplo
aqui de uma situação em que uma criança nasceu e no nascimento daquela criança, o pai não esteve presente durante o nascimento daquela criança. E durante muito tempo, aquela criança ela carregou uma mágoa para com o pai porque o pai não esteve presente no momento do seu nascimento. Ele estava em um bar. Olhando por outra ótica, olhando através do ponto de vista do pai, talvez o pai não estivesse preparado para poder estar participando daquele momento. Talvez o pai não estivesse preparado para poder estar recebendo aquela criança. E o que ele conseguiu fazer de mais bravo e forte com base no conhecimento que ele tinha naquele momento, com as forças que ele tinha naquele momento, era sim ir para um bar. Essa era a força que ele tinha naquele momento. E ele estava errado? Não, ele não estava errado. Era a ferramenta que ele tinha naquele momento, era a solução que ele tinha naquele momento. E às vezes a gente fica se cobrando muito, ou cobrando muito das outras pessoas porque elas não fizeram certas coisas com a gente, porque elas não agiram da forma correta. Mas nesse caso, bem provável que o pai ali estava utilizando todas as suas forças para não estar presente no momento do nascimento da criança. Então, mesmo que isso possa parecer contraintuitivo, eu entendo que esse é um dos caminhos que a gente pode assumir como autorresponsabilidade para que a gente chegue até uma solução, para que a gente possa solucionar essa mágoa, para que a gente possa ressignificar aquela mágoa que é apenas a nossa percepção com relação àquela situação, tá? Como a gente fala dentro da PNL, é apenas um ponto de vista. Tudo aquilo que você enxerga e a história que você conta daquilo que você viveu, daquilo que você presenciou e daquilo que você está vendo é apenas a sua interpretação com base em toda a sua história, com base em toda a narrativa, as suas palavras, em todo o contexto que existe dentro de você. E com base nesse contexto, você vai enxergar aquelas situações de uma determinada forma. Então, partindo desse pressuposto que é dito dentro da PNL, significa que tudo aquilo que a gente vê é apenas a nossa percepção do que está acontecendo, mas que não condiz necessariamente com a realidade. Por quê? Pode ter 1000 pessoas. Serão, no mínimo, 1000 interpretações do mesmo acontecimento. No mínimo, 1000 interpretações, porque são 1000 vivências diferentes. Então, uma vez que a gente entende que as mágoas que nós carregamos, os sentimentos ruins, a chateação que a gente carrega, a raiva, talvez, que a gente carrega, é apenas um ponto de vista daquela situação, fica muito mais fácil, né? Bom, se eu enxerguei uma situação e fiquei com raiva, bom, primeiro passo, eu me permito sentir a raiva. E agora? O que eu vou fazer? O que está acontecendo? Por que eu senti a raiva? O que me levou a sentir a raiva? Como que eu estou enxergando essa situação que me deixou com raiva? Realmente eu preciso ter raiva? Será que às vezes não foi só um mal entendido? Será que às vezes não está sendo apenas uma interpretação limitada que eu estou tendo daquela situação? Será que a pessoa realmente me magoou? Ou será que eu não estava em um bom dia e aquilo que aconteceu eu traduzi em uma mágoa e que agora eu estou carregando esta mágoa na minha vida? Talvez não seja nada disso. Talvez você realmente tenha sido maltratado, maltratada. Realmente alguém pode ter feito algo de mal, de fato, com você. Mas a partir do momento que a gente enxerga que o mal que as pessoas fazem pra gente é apenas a nossa percepção, porque a pessoa pode ter feito mal pra mim. Muitas pessoas podem compreender que alguém fez mal pra mim. Elas podem até estar do meu lado. Mas por um outro lado, eu posso buscar entender que aquela pessoa estava com outros problemas na sua vida. E, infelizmente, eu fui a vítima que passou na frente daquela pessoa naquele momento. Mas que absurdo! Como assim? A pessoa te faz mal e você não reconhece que ela fez o mal para você? Não é sobre isso, gente. Quando alguém faz mal para mim e eu carrego essa mágoa, a quem é que essa mágoa vai fazer mal? É a pessoa que provocou ou é a mim mesmo? No início do vídeo eu falei. Às vezes a pessoa que provocou o mal, na cabeça dela,
ela não estava fazendo mal, mas ela te fez o mal. E você entendeu como o mal se transformou em uma mágoa. E aí você revive essa mágoa e revive, e ela vai somatizando e se transforma em uma doença, uma patologia no seu corpo. Então, para quem que está fazendo mal, é só você mesmo. Então, quando a gente busca entender que, mesmo que alguém tenha me feito algo de ruim, tenha me maltratado, que aquilo é um problema que a pessoa tem com ela mesma e não um problema meu, eu não vou carregar mais aquela mágoa. Eu vou abrir mão daquela mágoa. E quando a gente abre mão dessa mágoa, a gente deixa de somatizar toda aquela energia negativa que pode vir a se transformar naquela doença que talvez está te incomodando aí, nesse momento. E a doença vem exatamente para poder te dizer, olha, você está guardando alguma energia ruim. Obviamente não são todos os casos. Obviamente eu não estou tirando aqui o que os médicos vão dizer. Isso é algo que eu acredito muito, que eu uso no meu dia a dia e que funciona muito bem para mim. Por mais que possa parecer contraintuitivo alguém fazer mal para mim e eu simplesmente reconhecer que a pessoa fez o mal, mas que eu não preciso carregar esse mal comigo. Eu posso abrir mão dele, eu posso entregar para Deus, para a fonte, para o universo e levar minha vida de uma forma mais leve. A gente encerra por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha. E se você acredita que esse vídeo pode contribuir positivamente na vida de outra pessoa, compartilhe com essa pessoa para que essas informações podem chegar aí várias e várias outras pessoas. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.